Bora começar nossa temporada de outono com o anime Boukensha ni Naritai, que conta a história de um aventureiro que se aposentou após perder a perna em uma batalha contra um monstro e agora ele cuida de uma vila distante da capital. Certo dia, o nosso aventureiro acaba encontrando uma criança abandonada enquanto colhia algumas ervas. Bora descobrir quais desafios aguardam esse pai e filha após se separarem quando a garotinha decide se tornar uma aventureira Rank S. E antes de começar, eu queria agradecer muito vocês por batermos a nossa meta tão sonhada de 10 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, gente. Eu tô muito feliz com isso porque a gente chegou tão longe e conseguiu atingir tantas pessoas assim. Valeu mesmo, gente. Nem parece que eu fiquei à tarde assim, atualizando a página direto pra ver chegando nos 10 mil inscritos, sabe? Mas enfim, gente, bora continuar evoluindo pra chegar ainda mais longe. E pra não perder o costume, eu não podia deixar de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, além de curtirem e comentarem bastante, pra batermos a nossa nova meta, que eu ainda não sei qual é, mas deixando isso de lado, bora pro anime. Nós começamos com um momento obscuro, onde uma fera devorava a perna de um aventureiro. Mas isso não passava de um pesadelo do nosso protagonista Belgrive, que vem sendo atormentado por essa lembrança há 8 anos. O dia amanhece, Bel caminha pelo vilarejo, prometendo aos agricultores que os ajudaria no dia seguinte, já que ele precisava colher ervas medicinais. Ele chega na floresta e começa a colher algumas plantas, mas acaba sendo surpreendido pelo choro de um bebê. Bel encontra a criança e a pega no colo, notando que ela não foi abandonada por negligência, já que utilizaram feno para afastar os maus espíritos. E por isso ele decide adotar a criança, colocando o nome de Angeline. E assim 12 anos se passam e vemos Bel treinando Andy. Ele a adverte por cair em uma abertura tão óbvia, mas ele também demonstra que é um pai carinhoso. A noite chega e Bel começa a lavar a louça do jantar, mas Andy pede para que ele deixe ela fazer isso, já que no dia seguinte ela iria para a cidade e não poderia mais ajudá-lo. Bel acaba cedendo, deixando a menina muito feliz. Ele se senta e começa a pensar que nunca imaginou que ela iria seguir seus passos, se tornando uma aventureira. Andy termina e corre para abraçá-lo, falando que iria trabalhar duro sozinha para se tornar uma grande aventureira e assim proteger os mais fracos, enquanto Bel a abraçava muito orgulhoso. O dia finalmente amanhece e Andy começa a se despedir de todos. Bel manda ela não se esquecer que não existe algo mais importante para um aventureiro do que a própria vida, então não era para ela se esforçar demais. A garota escuta o conselho e se despede do pai. E assim se passam alguns anos e vemos um Wyvern atacando uma cidade. Um grupo de aventureiras o ataca e uma garota finaliza o monstro, o partindo ao meio. Alguns aventureiros ficam impressionados com a garota, dizendo que nem mesmo aventureiros de Rank A conseguiam derrotá-lo tão facilmente. Mas claro que aquela garota iria conseguir, porque ela era a dama guerreira de cabelos pretos Angeline, a famosa aventureira de Rank S. As companheiras de Angeline vão até ela, falando que a próxima folga deveria ser muito importante, já que ela parecia estar muito feliz. Andy diz que sim, já que finalmente iria poder visitar o seu pai após 5 anos. E enquanto isso, Bel colhia algumas ervas daninhas. Um morador do vilarejo até brinca com ele, porque dessa forma não sobraria trabalho para eles. Mas deixando isso de lado, ele diz que o velho estava o procurando. Bel vai até o homem e recebe uma carta de Andy, avisando que ela iria visitá-lo em breve, já que conseguiu uma folga prolongada. O velho diz que isso era ótimo e eles precisavam dar o tratamento real pra garota, enquanto o aldeão falava que ela era incrível por ter se tornado uma aventureira Rank S, a classe mais alta concedida pela guild de Orphan. Bel diz que estava muito orgulhoso e se lembra que já se faziam 5 anos desde que a garota saiu de casa, ficando muito empolgado com sua visita enquanto nossa aventureira arrumava a mala, extremamente feliz por finalmente ver seu querido pai. Ela até convida suas companheiras para irem junto, mas não era possível, já que elas concordaram em trabalhar em outros grupos para que a garota pudesse tirar férias. A maga fica curiosa para saber que tipo de pessoa o pai de Andy seria, e ela o descreve como alguém gentil, forte e admirável. Elas perguntam se ele seria um aventureiro, já que era tão forte, e Andy responde que sim, mas ele acabou se aposentando. E aliás, foi ele quem a ensinou a usar a espada e tudo sobre os aventureiros. E além disso, ela nunca conseguiu acertar um golpe nele, surpreendendo as garotas porque com certeza ele era incrível. Mas elas acabam sendo interrompidas por batidas na porta e ao abrir elas se deparam com um mestre da guild, que estava com muito medo. Andy o recebe de cara fechada porque já sabia o que a aguardava. E bom, ele acaba pedindo para que ela resolva um problema com uma colônia de formigas gigantes em uma cidade próxima. E se ela não resolvesse isso, as pessoas iriam ser massacradas, deixando a garota sem opções, a não ser perder sua folguinha. Ela até tentou evitar isso, mas se ela não fosse, a cidade seria destruída. E por conta disso, a nossa aventureira vai aniquilar as formigas
formigas. Bel recebe outra carta de Andy explicando a situação, enquanto a nossa aventureira descontava o seu ódio na formiga rainha, porque sua folga tinha sido cancelada por culpa da criatura. Outro dia de folga finalmente chega e a garota parte em viagem muito feliz com outra menina, que pedia desculpas por pedir pra ela escoltá-la durante a folga. Mas Andy disse que não tinha problema, já que sua viagem pra casa foi adiada por conta do último trabalho. E finalmente ela iria ver seu pai, que era conhecido como Belgrive, o Ogro Vermelho. Ela pergunta se a comerciante já ouviu falar sobre ele, mas a menina diz que não tinha muito conhecimento sobre isso, mas iria tentar se lembrar desse nome. Mas com certeza ele deveria ser alguém importante ou uma figura poderosa oculta, já que apenas os melhores aventureiros recebiam apelidos. Andy diz que tinha muito orgulho de seu pai enquanto era surpreendida por alguns cavalos que passavam por elas, acompanhadas por um grito de uma garota que estava sendo atacada por bandidos. E lá vamos nós para a aparição marcante de Andy, que mandava eles deixarem a garota em paz, ou senão iriam pagar com a vida. Os bandidos se gabam por estar em maior número, irritando a garota, porque por culpa deles ela teria menos tempo com seu pai, e com isso ela parte pro combate, os derrotando sem nenhuma piedade. Andy retorna até a carruagem com a garota, enquanto ela a agradecia, se apresentando como Seren, a terceira filha da família Bordeaux, deixando a comerciante de boca aberta. Andy pergunta o motivo de alguém tão importante como ela estar com poucos guardas. Seren explica que não teve tempo, porque acabou recebendo uma notícia que seu pai ficou muito doente e estava em condições críticas, e por isso ela cavalgou o mais rápido que podia para ir vê-lo com aqueles que estavam com ela, pegando no ponto fraco da nossa heroína. Seren fica aflita porque com certeza não iria chegar a tempo para ver seu pai, já que era uma caminhada de 4 dias até Bordeaux, mas Andy se comove com a garota e decide ajudá-la porque ela estava falando do seu querido pai. Ela pede para a comerciante voltar até a cidade e até se oferece para pagar todas as despesas, porque elas precisavam levar a garota até o pai enfermo, e assim elas partem em toda velocidade enquanto Seren chorava. Bel recebe uma nova carta da garota e percebe que ela estava trabalhando bastante, ficando muito orgulhoso, enquanto algumas crianças o chamavam na porta, ansiosos para irem até a montanha. Bel se arruma e eles partem até as montanhas, onde ele mandava todos prestarem atenção ao redor. Bel pergunta para Peach como estavam as coisas à frente, mandando ele usar todos os sentidos e não apenas a visão. Peach diz que ouvia o balançar das árvores com o vento e o som de água correndo, além de sentir um odor agradável e refrescante. Bel diz que este cheiro era da erva do diabo, que nascia perto de águas limpas, então significava que tinha um bebedouro por perto, deixando todos impressionados. Eles partem para a busca enquanto Bel mandava todos continuarem atentos. Eles chegam em um riacho onde poderiam colher as ervas do diabo. Bel pede para eles não se afastarem muito e se lembra que trazia Andy a este lugar e precisou a ensinar apenas uma vez, admitindo que sentiu que aquilo era algo além da capacidade de aprendizado de uma criança. Então já era de se esperar que Andy chegaria no Rank S tão rápido. Ele pensa sobre seu passado e diz que acabou desistindo quando era um novato. Mas será que ele poderia? Bom, é melhor parar de pensar nisso, já que se ele não tivesse voltado de Orphan, ele não teria encontrado Andy. Bel sente um odor diferente, acompanhado pelo grito de uma das crianças que estava sendo atacado por um monstro. Mas nosso aventureiro consegue chegar a tempo com um impulso, conseguindo eliminar a criatura, apesar de acabar escorregando em uma pedra e cair no riacho. Ele até dá risada dessa situação, porque apostava que não seria assim com Andy. Enquanto isso, a nossa heroína estava estressada, falando que iria trabalhar muito para tirar a folga prolongada que ela queria, e desta forma a guild não poderia reclamar. Mas a maga diz que ela conhecia um bom lugar para desestressar, convidando as garotas para irem se entupir de doces. As meninas dizem que era uma pena Andy não ter conseguido chegar em casa, apesar de ter feito uma ótima conexão com um nobre tão influente ao salvar a filha dele. Mas a garota não se importava com esse tipo de coisa e apenas estava feliz por Seren ter se encontrado com o pai. Mas dessa vez ela estava decidida a continuar nesse ritmo, fazendo várias missões, para assim a guild não ter opções a não ser aceitar o seu próximo pedido de férias. Miriam fala que se elas não fizessem nada além de trabalhar, o dinheiro só iria continuar acumulando, e a Nessa dá a sugestão delas doarem um pouco pro orfanato, porque a irmã com certeza ficaria muito feliz. Andy percebe que elas nunca conversaram sobre o passado, enquanto as meninas diziam que elas eram de um orfanato, e a irmã era como uma mãe para elas, então elas nunca tiveram um pai, e por isso a nossa heroína decide
de contar sua história, já que elas só conversavam sobre monstros e outros aventureiros. E bom, a noite chega e Belle recebe outra carta, onde Andy pedia desculpas por não ter voltado. Ela conta que desde que se tornou uma aventureira Rank S, ela entrou em um grupo. E no começo ela até tinha uma certa dúvida sobre trabalhar com mais alguém. Mas agora ela podia contar com suas companheiras, a Nessa e Miriam. Ela diz que a Nessa era a mais velha, além de ser muito séria. E era responsável por cuidar dos negócios, e além disso, ela era ótima com um arco e flecha. Tanto que ela nunca errou um disparo. E também tinha a Miriam, que era um humano mais velha e era uma maga muito habilidosa em magia de relâmpago, e mesmo ela sendo mais baixinha, ela tinha alguns dotes maiores que ela. E apesar de ser frustrante, ela acreditava em seu futuro, porque ainda estava na fase de crescimento. Mas na verdade o que ela realmente queria era falar pessoalmente com ele, porque tinham muitas coisas que não conseguia contar por carta. Ela finaliza a carta falando que sentia muita saudade e da próxima vez iria conseguir vê-lo. Belle diz que também sentia saudades enquanto lia a carta e trazia o final do nosso primeiro episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece de curtir e comentar bastante, além de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!